Cinema, uma arte capaz de entreter, doutrinar, educar e que aqui na Cinemateca Brasileira está a serviço do debate sobre a condição humana, a vida e sua terminalidade. É a 5ª edição do ciclo de cinema e reflexão Aprender a Viver, Aprender a Morrer. Exibições de filmes, mesas de reflexão, eventos técnicos, científicos e culturais estiveram entre as atividades do ciclo que chega ao seu 5º ano. Fomos todos aprendendo juntos a conceber e reconceber a ideia de como que um modelo de atenção integral à saúde assimila a coisa do aprender a viver e aprender a morrer e constrói práticas que vão se agregando. Nós inicialmente pensávamos muito com home care, falávamos, mas praticávamos menos do que hoje o conceito de cuidados paliativos. Conseguimos construir isso para dentro e para fora, tanto é que na primeira mesa de cinema e reflexão, que é esse o objetivo do ciclo, cuidados paliativos é um complemento, precisa tomar cuidado para que ele não fique tudo, né? E já na primeira rodada nós tivemos uma mesa composta exclusivamente por jornalistas para discutir um assunto que era tabu até entre médicos. É evidente que a gente está muito longe do que a gente pretende para esse país em termos de cuidados paliativos. O que a gente gostaria e vai lutar para que isso aconteça é que a gente atinja um nível de cuidados paliativos de excelência. A gente fique entre os primeiros países do mundo com os cuidados paliativos, e entendendo que os cuidados paliativos, muito mais do que uma prática médica, é uma filosofia de solidariedade entre as pessoas. Quando se fala, sobretudo, da atenção às pessoas que sofrem muito ou que são terminais, a questão desses cuidados especiais, não é apenas uma equipe médica multidisciplinar, não estamos falando de todas as outras coisas, estamos falando de arquitetos, estamos falando de cineastas, estamos falando de gastrônomos, estamos falando de músicos. Há necessidade de nos darmos conta de que todos precisamos nos ajudar uns aos outros. E o cinema, com esse condão de nos transportar para longe e às vezes nos transportar para muito perto, para dentro de nós, permite essa reflexão com naturalidade, é como se fosse um caminho suave. O evento também sediou o primeiro encontro brasileiro de serviços de cuidados paliativos, promovendo uma ampla troca de experiências, como explica Henrique Parsons, diretor do Saber Mais, Centro de Educação e Pesquisa. A gente tinha um grupo extremamente diverso, com experiências muito diversas. Eu acho que isso que foi muito bonito. E essas pessoas apresentaram as suas experiências de uma forma estruturada, e conseguiram trocar muito, então conseguiu um grupo aprender com o outro e as pessoas se completarem ali, os serviços crescerem com essa interação aqui. Se um serviço conseguiu crescer um pouquinho com alguma interação que teve nesse encontro nosso, a gente já está feliz. É impressionante quando a gente consegue conhecer um serviço em Roraima, é um Don Quixote. Nós somos um estado que fica ao norte do Brasil, muito afastado do conhecimento. Eu considero São Paulo a cuna do conhecimento e da cultura. Eu fiquei impressionado com esta reunião, que não somente se verteu conhecimentos científicos, sino que teve uma relação muito grande com a cultura. Vi médicos filósofos, médicos jornalistas, coisa que onde eu trabalho é extremamente raro, por não dizer impossível. Gestores de entidades privadas de saúde falaram sobre suas experiências na implantação de cuidados paliativos. A equipe tem crescido e acho que uma grande demanda que a gente nota ali é por a qualidade de serviço, que a diretoria entende que isso dá um diferencial de humanização para o hospital. Melhor tratamento, de uma certa forma, ajuda o próprio, por exemplo, o oncologista, de uma certa maneira que ele pode se ater às grandes demandas do conhecimento da doença, que são tão enormes, são tão necessárias, e ele sabendo que tem uma equipe que vai dar toda a retaguarda para ele, para todas as demandas da família e de sintomas. Hoje nós temos em 5 hospitais da região o serviço de cuidados paliativos, com equipe de médicos, enfermeiros e psicólogos voltados para essa área e com treinamento específico nessa área.
Hoje nós temos uma pesquisa de satisfação do serviço de cuidados paliativos, que é aplicada aos clientes, não pela equipe, por outros profissionais do hospital, de cada hospital, e essa pesquisa ela é analisada no setor de qualidade da AMIL. Então a equipe de cuidado paliativo não tem conhecimento dessa pesquisa, do resultado das fichas de análise de pesquisa. A gente só tem os resultados a posteriori. Então hoje a gente tem um índice de satisfação enorme, geralmente excelente, em todos os serviços de cuidados paliativos da rede AMIL. Os participantes aproveitaram um intervalo da jornada para conhecer de perto as instalações do Hospital Premier, especializado em doenças crônicas e cuidados paliativos. O encontro resultou em uma carta aberta sobre os serviços de cuidados paliativos, construída coletivamente por especialistas de todo o Brasil. Isso é a carta aberta à população brasileira sobre a necessidade dos cuidados paliativos. A Organização Mundial de Saúde define que cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Colocamos a questão da educação, que é muito necessária, educação para formar gente que conheça cuidados paliativos e formar gente que seja efetivamente especialista, mas também gente que conheça um pouco e saiba a hora de indicar, saiba a hora de fazer o que tem que ser feito. Além da questão da educação, a questão de ter regulação, né? Uma questão jurídica, arcabouço jurídico, legal, ético, técnico, que vai garantir o funcionamento desse serviço de cuidados paliativos e garantir que existam mínimos padrões. O que realmente é cuidado paliativo, o que essas pessoas precisam e como que elas vão ser cuidadas. Esses são assim, os pontos-chave. Outro ponto-chave que é também um objetivo da carta, é que a gente tem que pôr a palavra para fora. A gente tem que ir falar de cuidado paliativo por aí. As pessoas têm que ouvir, a população tem que ouvir, os médicos, técnicos, enfermeiros, os fisioterapeutas, quem trabalha com saúde tem que ouvir, quem trabalha com as ciências humanas tem que ouvir, todo mundo tem que ouvir falar de cuidado paliativo, porque está aí, é a ordem do dia, e a gente acha que a carta vai ter um pouco de força para conseguir trazer essa informação para o público. O ciclo contou com a terceira jornada de cuidados paliativos, com convidados internacionais que discutiram a educação, assistência e gestão em cuidados paliativos. I think there are two principal things that any country has to do in order to improve palliative care, and they're both about education. The first is that there has to be education of the professionals. Palliative care is a specialty, it's recognised as a specialty in many countries these days. So it is important to have a group of specialists who can do palliative care well and look after the most complicated of cases. But they can never look after all the people who are dying in any society. And so we also need to educate all other healthcare professionals, all the generalists in our hospitals and also in our community health services, so that they know how to do the essential thing. The important thing is to have professionals who know enough that their patients can die well wherever they are, in hospitals, at home, or in care homes. The second thing I feel that a country has to do is to begin to educate its own people about end-of-life issues. Because a major barrier to good palliative care is that too many ordinary people are frightened about dying. It is a subject which remains very hard to talk about in polite society. And that is something that we have to change. We have to show that places that do palliative care are not frightening, and that there is much that can be done for people who are facing the end of their lives. From what I've learnt about what I've heard people say is that there is a tremendous amount of individual development of programs in some locations in Brazil, and the important thing to understand is that you have more now than you had 20 years ago. So things have started to grow very well, and when I listen to what I hear has been developed here, it sounds very much like what we would have had in Canada about 22 years ago. Some success but a lot of frustration. And what's happened over the last 22 years is that we've developed from that initial base
and grown into develop comprehensive, well-funded palliative care programs in every major city area and in some rural areas right across the Canada. And I would predict that 20 years from now, you will have found the same success in Brazil. Em primeiro lugar, formação nas escolas. Segundo lugar, eu acho que recursos pelos hospitais, os sistemas de saúde, para os cuidados paliativos. Nós sabemos que em muitos hospitais há muitos doentes que estão morrendo nos hospitais com os cuidados que não são apropriados às necessidades desses doentes. Então precisamos de unidades de cuidados paliativos, de lares do tipo hospice. Aí, muito importante, precisamos também de equipas de consulta para dar apoio aos outros especialistas, aos outros enfermeiros e enfermeiras, para ajudar a cuidar destes doentes com estas necessidades. E depois, em terceiro lugar, eu acho que é muito importante que o público fique a conhecer o que é cuidados paliativos. Em muitos países, a maioria dos cidadãos não sabem o que é os cuidados paliativos. E muitos que sabem pensam que é só os cuidados no fim de vida, nos últimos dias, nas últimas semanas. Então precisa também assim de uma sensibilização do público que é os cuidados paliativos. 2 lançamentos editoriais marcaram o 5º ciclo de Cinema e Reflexão. A revista Prata da Casa e a 2ª edição do Manual de Cuidados Paliativos. Essa é a 2ª edição do manual, um lançamento feito pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos. É uma instituição que congrega os profissionais que atuam nessa prática, não só médicos, mas todos os profissionais da saúde, desde 2005. A primeira edição do manual foi em 2009 e essa edição atual, 2012, revisada e ampliada, tem 56 capítulos, contou com a participação de mais de 40 autores e discorre desde a parte conceitual, a parte geral, organização de serviços, o papel de cada profissional, uma parte bastante abrangente relacionada a controle de sintomas e as questões relativas à parte final da vida, providências, questões sociais, psíquicas, inclusive as questões ligadas ao luto, importantes nessa prática. Prata da Casa é um projeto que não está descolado dos ciclos de cinema e reflexão. Os ciclos de cinema e reflexão, eles fazem parte de uma proposta que o Grupo Mais tem de trabalhar a formação de público para as questões dos cuidados paliativos, a formação do público interno da área da saúde e de outras áreas da medicina para a questão dos cuidados paliativos e também oferecer atividades de formação. O ápice disso é o Prata da Casa na questão de textos e produção do próprio grupo. Então, assim, essas atividades que a gente desenvolve ao longo do período, eles são consolidados no Prata da Casa porque eles tratam de registrar, né, as atividades cotidianas do grupo. Então, eles tendo essa oportunidade, consolidados no Prata, a gente tem condição de socializar isso através desses cadernos, dessas revistas, dentro dos próprios ciclos, né? Então, eu acho que tudo é um circuito que se relaciona, que começa a fazer sentido quando a gente percebe que esse projeto ele tem várias pontas que se juntam nesses ciclos. O Prata da Casa é um produto que se realiza anualmente e faz parte dessas atividades de formação cultural que a gente tem dentro do Grupo Mais. A tradicional sessão Averroes de Cinema e Reflexão, que já ocorre mensalmente há 4 anos, teve uma programação especial com exibição de filmes e mesas de reflexão, com profissionais de diversas áreas. O futuro é constantemente escrito por aquilo que se revê do passado. Ele tentou, em 800 anos atrás, como ele explicou, num momento bom para uma parte da humanidade, que era a Península Ibérica, onde mais ou menos as culturas, a cultura cristã, judaica, islâmica, mais ou menos conviviam. O Conselho Federal de Medicina marcou presença com representantes da Câmara Técnica sobre a terminalidade. Eles comentaram a feliz coincidência do evento com a Resolução 1995 de agosto de 2002, pela qual o médico se obriga a respeitar o direito do paciente de definir os cuidados e tratamentos que quer ou não receber. Parece ter sido uma feliz coincidência, né? Tudo caminha
para, vamos dizer assim, o universo conspira a favor dos paliativistas, daqueles que defendem a morte com dignidade, no tempo certo, sem prorrogação, sem postergação, utilizando uma questão tecnológica que está afligindo a muitos de nós. Todos queremos morrer em paz, não queremos sofrimento extra. Então isso precisa ser a grande reflexão do momento. Não estamos defendendo a eutanásia, somos contra isso, mas as pessoas precisam morrer no tempo certo de morrer. Quando chega a hora, nós médicos não podemos impedir essa morte natural e devemos então estender um palho, um manto sobre eles, dando a eles a oportunidade de morrerem definitivamente em paz, sem dor, sem sofrimento físico, com atenção espiritual, se eles até desejarem isso. Então é um momento muito especial, tudo está conspirando a favor dos paliativistas, a favor daqueles que defendem a dignidade do ser humano. Nós vamos ter proximamente 20% da população com mais de 70 anos, população essa que vai ter doenças crônico-degenerativas, que não são passíveis de tratamento. Portanto, nós temos que observar que essas pessoas terão que ser cuidadas. E, a rigor, o cuidado clássico, o cuidado que busca a cura, não vai ser possível. E a única maneira realmente é nós introduzirmos na reflexão de todos os profissionais, não somente os profissionais de saúde, mas principalmente os profissionais de saúde, a questão dos cuidados paliativos, que não significa parar e dizer, não tenho mais nada que fazer, porque há muito o que fazer por eles. E isso que o cuidado paliativo faz. Portanto, eu acho que é um momento emblemático de despertar a reflexão no sentido de olhar o ser humano com toda a dignidade que ele merece. O ser humano não é uma doença, o ser humano não é uma fatia biológica, o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Esse auditório, esse encontro revela isso. Tem pessoas que não têm a menor ideia do que nós estamos falando, e, entretanto, estão chefiando hospitais, estão chefiando serviços de emergência, serviços de UTI, etc. Como, então, fazer com que essas pessoas passem a pensar e a discutir o que nós estamos discutindo? Qual é a forma que nós temos? Multiplicar. Então, vem um evento desse, 10, 30, 40, 50, 100 pessoas, com certeza, na pior das hipóteses, uma ideia daqui elas vão levar. Maria Gorete Maciel, conselheira da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, uma das organizadoras do 5º ciclo, também integrou a Câmara Técnica. As resoluções do Conselho Federal de Medicina é tudo que rege a prática médica. A gente trabalha sobre o Código de Ética Médica e as resoluções é aquilo que diz. O Conselho Federal de Medicina diz como o médico deve ou não agir, né? Então, quando vem uma resolução como essa, para o médico ela tem força de lei. Essa é a lei da minha profissão. Então, eu tenho, pela minha profissão, que respeitar a autonomia do doente. Acho que isso é um avanço enorme num país como o nosso, que é um país jovem, que começa hoje a pensar em como assistir esses doentes, que começa a crescer, a fazer crescer isso que é o cuidado paliativo, ou seja, da oportunidade de cuidar bem, mas proporcionalmente aquilo que o doente tem e respeitar não somente a vida, mas respeitar o momento de morrer como parte da vida. Representantes dos organizadores e apoiadores do evento falaram sobre os resultados que os ciclos de reflexão vêm alcançando. Chegar no 5º ciclo e na 3ª jornada com essa adesão e essa aderência que o debate de cuidados paliativos já tem na cidade de São Paulo é vigoroso, é muito positivo. O Corpo Mais tem tido muita responsabilidade para conduzir esse debate. A cidade de São Paulo optou por um caminho bastante interessante, que é discutir nos bairros, em especial no primeiro bairro amigo do idoso. Conta hoje com a participação efetiva de diversos parlamentares que assumiram e se engajaram nesse debate de um bairro que mostra a sua vocação para aquele morador que mais tempo está no território. Portanto, tem a cultura, tem a arte, mas tem prioritariamente a história do bairro a revelar, e esse bairro passa a revelar
cuidados adicionais com este morador de mais tempo daquela região. Então, não fosse a garantia que a morte é inevitável, passaríamos anos lutando contra ela, e essa luta não nos parece algo absolutamente doido das nossas vidas, né? É algo que os ciclos têm revelado com muito vigor a vontade de viver em abundância no período que é possível e com muita qualidade nesse período. E aqueles que se cercam da academia aqui podem ter ensinamentos disso. O encontro disso com o direito tem um outro momento e outra ambiência, o que nos permite sim revelar políticas públicas a partir das leis, sejam elas as leis federais, aquelas que dão o comando principal, para isso que a iniciativa concorrente que a Câmara Municipal de São Paulo tem também para auxiliar neste processo de desenvolvimento da nossa sociedade, que a cada vez mais vive mais. O que a gente tem que fazer agora é viver mais com mais qualidade. Eu estou muito feliz com o resultado desse 5º ciclo de Cinema e Reflexão, Aprender a Viver, Aprender a Morrer, e da 3ª jornada de cuidados paliativos. Muito feliz por ver consolidado um projeto que partiu de um pequeno grupo, né, cheio de ilusões, cheio de vontade, e que de repente a gente percebeu que no decorrer desses 5 anos a gente conseguiu plantar no coração de várias pessoas, de várias categorias, de vários grupos sociais, a necessidade da discussão das questões da vida e da morte. Muito feliz e orgulhosa com o resultado da 3ª jornada de cuidados paliativos, pela qualidade científica que nós conseguimos apresentar, pela repercussão que esse projeto trouxe e pelo resultado em termos de inscrição e de participação das pessoas que fazem cuidados paliativos no Brasil. O ciclo hoje se tornou uma referência em cuidados paliativos dentro do estado de São Paulo e também do Brasil, porque hoje nós recebemos muitas pessoas de vários estados. Então esse ciclo, a meu ver, atingiu um nível de qualidade, um nível de conhecimento através da jornada, tá? E nós passamos a conhecer uma série de serviços que existem no país e que a gente nem fazia ideia. Esse trabalho que vocês realizam, óbvio que traz um público específico, mas que demonstra um grande interesse em outras áreas do conhecimento humano e outras expressões do conhecimento humano, como o cinema. A programação cultural do 5º ciclo de Cinema e Reflexão contou com o show 100 anos de MPB, com direção artística de Ivan Vilela, para quem a música é fundamental nos cuidados paliativos. A música é fundamental porque ela lida com setores do nosso corpo que a gente não mapeia muito bem, que estão ligados a essa sensibilidade, né? Então, a gente repara nesse trabalho nos cuidados paliativos é que a música, ela às vezes consegue tocar as pessoas de uma maneira que nada mais e ninguém mais consegue, porque ela toca a memória afetiva, né? Então isso é muito importante e muitas vezes para pessoas que estão já no momento de caminhar para a morte, a música pode ser uma maneira, um bom carro para estar conduzindo isso de maneira mais leve. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, sou feliz e agradeço. O prêmio Averroes, que homenageia pesquisadores, professores e profissionais pioneiros em suas áreas, foi conferido em 2012 ao professor doutor em Ciência da Comunicação, Manuel Carlos Chaparro. O prêmio Averroes é destinado a profissionais de diversas áreas e que são pioneiros e compartilhadores. Até hoje, nós já estamos na 5ª edição do prêmio, a gente tem tido felicidade na escolha dos averroístas. São profissionais que dedicaram sua vida para o ensino, para o compartilhamento e coloca, na verdade, um referencial para essa juventude brasileira em termos de personalidades. Então, eu digo que há vida além da Globo. Então, os jovens brasileiros precisam conhecer que existem muitos brasileiros que são heróis, que conduzem suas profissões com dignidade, ensinando, tendo solidariedade e compartilhando conhecimento. Então,
É um orgulho muito grande participar dessa premiação. Esse ano o prêmio vai ser entregue na Câmara Municipal, no Salão Nobre, ao professor Manuel Chaparro, ganhador do Prêmio ESSO 4 vezes, um professor por excelência. E na verdade, o que resume esses averroístas são todos grandes humanistas. É atrás dessas personalidades que a gente quer espelhar para a juventude o tipo de ser humano que a gente pretende para o futuro da humanidade.